Tem duas visualizações, dois, o irmão está chegando. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa aula. E eu quero que você que está aí convide mais irmãos para participar conosco. Nós não podemos estar ali na igreja, mas a igreja somos nós. Nós não estamos no templo, mas nós vamos ministrar a palavra do Senhor, e eu sei que você na sua casa também está ansioso para ver o comentário da nossa lição, e Deus tem algo grandioso para as nossas vidas. A igreja cresce, a igreja se estrutura, e a igreja, cada dia que passa, ela se fortalece. É com o ensino cotidiano e qualificado da palavra de Deus. E esse ensino é de grande valia para nós nos últimos dias. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, o homem perfeito. Então, você que está aí, já manda o link aí para os seus amigos, para os seus irmãos. Dentro de alguns minutos nós vamos estar entrando com o ensino da palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, a sua lição, e nós vamos juntos ouvir e aprender a palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos juntos aqui.
Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos os que estão sintonizados conosco. Nessa manhã de domingo, nós estamos aqui para ministrar-vos uma palavra de Deus aos vossos corações e nós vamos começar fazendo uma oração nesta manhã. Se você está aí, ore conosco. Pai Celestial, graças te damos por esta manhã, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Graças te damos porque temos a Tua Palavra e sabemos que o Senhor está conosco e muitas vidas, Senhor, dependem da Tua Palavra para se alimentarem, para se fortalecerem na vida espiritual. Nesta manhã eu estou aqui como um instrumento do Senhor, como um canal do Senhor, para ministrar esta palavra ao coração de cada um dos nossos ouvintes. Que a mão do Senhor esteja conosco nesta manhã e que o Senhor, através da minha vida, fale aos corações e traga alimento espiritual para cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos hoje com a lição de número 12, a nossa penúltima lição desse trimestre. Nós vamos estudar Jesus, o homem perfeito. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 52, um versículo muito conhecido que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Se você não tem essa lição na sua casa, se você não pode acompanhar conosco na lição, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, do versículo 40 até o 52, que é o texto base do nosso ensino nesta manhã, e eu vou estar lendo junto com você. Lucas capítulo 2, versículos 40 ao 52. Então acompanhe comigo a leitura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Essa é a leitura bíblica em classe. E hoje nós vamos falar de Jesus, o homem perfeito. Nós estivemos esse trimestre estudando sobre a raça humana, falando sobre o homem, falando sobre a civilização, falamos sobre o pecado, os desvios do homem, da salvação do homem, mas não poderíamos falar do maior homem que já passou sobre a terra, o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender que Jesus, ele viu carne. O apóstolo João, no capítulo 1, o apóstolo João, ele escreve, ele escreve dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Aí nós vemos aqui que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo veio em carne e que Jesus Cristo também é homem. E esse é o propósito da nossa lição esta manhã. Ensinar para muitos que Jesus não veio somente em espírito, que Jesus também não veio somente em carne. Jesus é algo que nós precisamos crer pela fé e entender que coisas que a Bíblia não diz é aquelas aos quais nós precisamos. Há uma palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, um dos versículos básicos da interpretação da Bíblia, ao qual nós precisamos entender e aprender. Deuteronômio 29, 29, ele diz assim: as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Que coisas encobertas são essas no quesito que nós estamos estudando? Primeira coisa que nós precisamos entender: quando nós falamos que Jesus era 100% Deus e 100% homem, isso foge da racionalidade humana. A nossa capacidade mental, intelectual, a nossa capacidade de entendimento não consegue atingir esse nível e entender como que pode uma pessoa ser 100% Deus e ser 100% homem. E é baseado nessa premissa de que as coisas encobertas são para Deus, é que nós aceitamos pela fé que Jesus, ele não deixou de ser Deus para vir à terra. E Jesus assumiu a forma de homem. Tanto é que João, no capítulo 1 e no versículo 14, a respeito de Jesus, ele disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. É uma das coisas, é um dos mistérios da humanidade. Um Deus se fazer homem. Um Deus entrar no ventre de uma mulher e viver todas as fases da vida humana como homem, sendo ele Deus. Esse é o grande mistério do cristianismo. E nós precisamos entender muito bem essas coisas. Então vamos lá para a nossa lição. Para quem está acompanhando a nossa lição aí, no comentário, na introdução da nossa lição, diz assim: apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Frisamos também que as duas naturezas de Cristo era o homem e foi o homem que teve duas naturezas, a divina e a humana. Não são conflitantes. As naturezas humana e divina de Jesus não são conflitantes, mas são perfeitamente, ou seja, são perfeitíssimas e harmônicas. E uma não eliminou a outra. É isso que nós vamos estudar nessa lição. Primeira coisa que nós vamos entender: Jesus, ele era verdadeiro Deus. Jesus, ele era verdadeiro Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Precisamos entender uma coisa: ele estava no Pai, ele criou todas as coisas. No capítulo 1, versículo 3, nós estamos falando de Jesus. Aqui quando diz no capítulo 1, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esse estava está falando no passado, não num passado final. Ele estava e não está mais. Não, ele está dizendo, desde a antiguidade ele já estava com o Pai. No passado ele estava com Deus, ele já estava com Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo aqui é palavra. Jesus é a palavra viva, o que nós chamamos dentro da teologia de rema, a palavra viva. Essa palavra que dá vida, essa palavra que é vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Esse era também, pode parecer que ele está no pretérito passado, pode parecer que é uma ação conclusiva e conclusa do passado. Não. João está escrevendo aqui, ele é Deus, no sentido de que ele não se tornou Deus agora.
a uma das teorias que defendem, que são contrárias ao cristianismo, e até nós estamos estudando agora na história da igreja, no nível médio do bacharel, algumas teorias contra a divindade de Jesus Cristo. E nós vamos ver e entender aqui pela palavra de Deus que nós acreditamos e cremos que Jesus é Deus. Mas levantaram-se homens para negar a divindade de Cristo. Alguns disseram que Jesus não passava de um mero homem, um grande profeta que veio à terra. Não passava de um homem como os grandes profetas do passado, que morreu e deixou a sua história na terra. Mas ele não era o Messias e ele não era Deus. Outros também criam, não, Jesus ele foi Deus, mas ele foi um Deus criado. Jesus se tornou Deus no momento do batismo, quando João o batizou no Rio Jordão. São teorias conflitantes do cristianismo, aos quais a Bíblia refuta e a Bíblia joga por terra todas estas teorias. Para começar o versículo, no princípio era o verbo. Ou seja, se você for dar uma olhada no capítulo 1 de João e no capítulo 1 do Gênesis, Gênesis começa dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, se você puder acompanhar, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É essa mesma ideia e é esse mesmo enfoque que o apóstolo João está escrevendo. No princípio era o verbo. Ele faz a mesma alusão que o profeta Moisés, quando ele está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vem João dizendo, no princípio era o verbo. Ou seja, desde o princípio do mundo, Deus é um ser incriado. Jesus é um ser incriado. E o Espírito Santo também é um ser incriado. Os quais nós precisamos entender que fazem parte da Trindade. Jesus, para uma questão de entendimento, nós costumamos dizer assim, é a segunda pessoa da Trindade, não que seja menor do que Deus, mas é que eles são as três pessoas da Trindade e eles são seres incriados. Ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Quando você vê o versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito. O Senhor Jesus, ele estava na eternidade com Deus. As suas atividades são eternas e são lindamente descritas no capítulo 8 do livro de Provérbios, que você pode consultar um pouco mais tarde. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu quero aqui agradecer a todos que estão participando conosco. Temos 42 irmãos participando da aula hoje. Se você tiver alguma pergunta, você pode até escrever aqui. A irmã Estélia vai estar acompanhando aqui no monitor. E se for alguma pergunta que nós possamos responder aqui, nós vamos estar respondendo para vocês. Tá bom? E se você puder, manda esse link, convide umas pessoas para participar ao vivo. Ainda nós temos pelo menos umas meia hora de aula ainda a respeito de Jesus, o homem perfeito. Então, voltando lá. Jesus estava na eternidade com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. As obras de Jesus são eternas. Não é que são eternas no sentido de durarem eternamente. Elas são desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, Jesus já estava com Deus e Jesus já trabalhava com Deus. Jesus também ele é a fonte da vida. O apóstolo João, no versículo 4, ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A fonte da vida é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tem a vida em si mesmo. O Senhor Jesus, ele tem todos os atributos da divindade. Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Deixa eu dar uma pausa na eternidade. Pessoas não entendem o que é o ser eterno. Nós costumamos dizer que a alma do homem é eterna. Não. No sentido teológico da palavra, nós podemos dizer que a alma do homem é imortal, que ela vai viver a eternidade. O atributo de um ser eterno é o atributo de um ser que não tem princípio e nem fim.
Nós vamos viver a eternidade, nós não vamos morrer, nós não vamos mais perder a consciência de vida. Porque quando nós entendemos isso, nós falamos de vida eterna e de morte eterna. E vida eterna é a vida com Deus, na eternidade com Deus. A morte eterna é o julgamento e a punição do pecador, do diabo e de seus anjos, no lago de fogo, por toda a eternidade. Nós somos imortais, mas nós não somos eternos. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são os únicos 3 seres eternos em todo o universo e até fora do universo. Os anjos não são eternos porque eles foram criados pelo Pai. O diabo não é eterno porque antes ele era Lúcifer, o anjo de luz, e ele também foi criado por Deus. Os anjos que caíram também foram criados por Deus. A terra não é eterna porque lá no capítulo 1 do Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Também não são eternos. Somente ser eterno é a Trindade divina, o qual habita na eternidade. A onipotência de Deus, ela não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus capítulo 28, versículo 18, o Senhor Jesus mesmo é quem afirma dizendo: todo poder me é dado nos céus e na terra. Na verdade, Jesus, quando disse isso, foi após a sua ressurreição, que ele estava aqui na terra, limitado em seus poderes para agir na terra com e como os homens. Tá bom? Então vamos lá. Jesus é o verdadeiro Deus. A sua eternidade era com o Pai. Desde o princípio, ele estava com Deus. Os seus atributos, suas grandezas e suas perfeições são atributos, grandezas e perfeições distintos de uma divindade. E terceiro, ele esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade. O que causa muita confusão na cabeça de muitos crentes, eles não entenderem que quando o apóstolo Paulo, e deixa eu abrir a Bíblia aqui, no Filipenses, Estélia, faz a gentileza, me dá essa Bíblia que está dentro do carro aí. Filipenses, olha só. Filipenses capítulo 2, se você puder acompanhar comigo. Filipenses capítulo 2, o versículo de número 5. Está aberto. Capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito obrigado. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos ver alguma coisa aqui. Nós estamos lendo aqui Filipenses, e parece que quando Jesus está dizendo aqui, aniquilou-se a si mesmo, é que ele deixou de ser Deus para descer à terra. Não. Jesus não deixou de ser Deus. Jesus, ele apenas deixou a sua glória no céu. Porque os homens não suportariam olhar para Jesus com toda a sua glória. É que você pode perceber isso, que depois ele, lá na frente, quando ele escolhe os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos, ele sobe ao monte da transfiguração. Sobe no monte, leva consigo Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que quando eles estão lá no monte, e ele não permitiu os outros discípulos subirem, subiu só os 3, uma nuvem os encobriu. E a Bíblia diz que Jesus transcendeu de Deus. Jesus mostrou para eles como é que ele era na glória de Deus. É claro que mesmo assim, Jesus mostrou a sua glória de forma resumida, porque senão Pedro, Tiago e João seriam fulminados pela glória de Deus ali. Mas Pedro, Tiago e João puderam ter um vislumbre da glória de Deus lá no monte, chamado Monte da Transfiguração. Jesus não deixou de ser Deus. É isso que você precisa entender. Como é que Jesus estava na terra então? Não, ele não deixou de ser Deus. Jesus apenas, ele é Deus, continua sendo Deus, e ele estava na forma de homem. Olha só,
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Preste atenção que Jesus ele não deixou de ser Deus, ele apenas assumiu a forma de homem. Tá bom? Ele era Deus, mas ele assumiu a forma de homem. Então vamos lá entender aqui. Ele esvaziou-se da sua glória. Tanto é que na sua oração sacerdotal, Jesus reivindica ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Quando ele está fazendo a oração sacerdotal, naquela oração ele usou a expressão dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele apenas disse assim: Senhor, glorifica-me tu com a mesma glória que eu tive contigo no céu. Ele não disse: devolve-me, volta-me a ser Deus. Não, ele disse: me glorifica como eu estou glorificado contigo. Então vamos entender algumas coisas aqui. Jesus ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós estamos falando da divindade de Cristo. Agora vamos entrar no tópico 2 aqui. Jesus, verdadeiro homem. Vamos entender uma coisa aqui. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Deixa eu dar uma palavra aqui. Se os irmãos estiverem assistindo, parece que deu um corte aí. Mas se tiver tudo beleza, dá uma olhada aqui, manda só um oi para a Estela e diz aqui que está tudo beleza. Está tudo beleza aí? Só manda para mim ver se está transmitindo beleza. Tem hora que a internet cai. Jesus é verdadeiro homem. Aí que nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, Jesus estava no seio do Pai, antes da sua encarnação. Preste atenção que quando nós falamos da divindade e da materialidade de Cristo, aí nós precisamos entender o que o profeta Isaías já havia falado lá desde a antiguidade. Na antiguidade, no Isaías capítulo 9, no versículo 6, e eu queria que você abrisse a Bíblia aí, porque talvez muitas pessoas, quando vai fazer a leitura na palavra de Deus, elas leem errado. Isaías, capítulo 9 e o versículo 6. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que eu quero que você entenda o que está escrito neste versículo. Então vamos lá? Cristo é Filho de Deus, participante da Trindade, desde a eternidade. Cristo é um ser incriado, mas ele assumiu a forma de servo. O profeta Isaías, ele é chamado profeta messiânico, porque foi o profeta que mais tem profecias a respeito do Messias. E no capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí ele dá títulos aqui das funções e da divindade de Jesus. Ele diz assim: o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora preste atenção só na parte A do versículo. Só na parte A, preste atenção. Porque um menino nos nasceu. O menino nasceu, mas o filho não nasceu. Tem gente que prega contra a divindade de Cristo, dizendo que Cristo se tornou Deus no momento do batismo. Está aqui a palavra de Deus. Antes desses hereges nascerem, a palavra de Deus já afirmava a eternidade de Cristo. Porque um menino nos nasceu, mas o filho não nasceu. O filho se nos deu, ou seja, o filho nos foi dado. O filho não foi nascido, o filho foi dado. Um menino nasce, Jesus nasce criança, o menino criança, o menino humano nasce, mas o filho do pai, ele não nasceu, ele foi dado, porque ele é um ser incriado e estava na eternidade com Deus. Quando o menino nasce, aí está falando da humanidade de Jesus, aí nos remetemos de novo
ao Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, o Verbo se fez carne. O Verbo, ele se fez carne. Preste atenção, ele se fez. Ele já era Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, a glória do Filho de Deus. Então Jesus, ele já estava no seio do Pai. Ele foi profetizado no Antigo Testamento, mas ele foi encarnado no Novo Testamento. Então vamos perceber algumas coisas aqui. Por que precisava Jesus, o Salvador, se tornar carne e habitar entre nós? Preste atenção. Tudo há um motivo e tudo há uma razão. A Bíblia é um livro de objetivo. A Bíblia não é um livro de filosofia. A Bíblia não é um livro para ser lido e dizer assim, eu tenho uma sabedoria platônica. Não. A Bíblia é um livro de prática. Então, se a Bíblia é um livro de prática, nós precisamos nos remeter ao passado e entender por que Jesus veio. Porque o Cordeiro que tampava os pecados, desde a época em que Deus, lá no Monte Sinai, instituiu o sacrifício, desde a época em que Deus, ainda quando o povo estava no Egito, instituiu a Páscoa e mandou sacrificar um cordeiro novo, mas ele diz, seja um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito algum. O cordeiro tinha que ser branquinho, não podia nem ter nenhum tipo de manchinha, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter ferida, não podia ter doença. Por quê? Porque o cordeiro era um tipo de Cristo. Era a tipologia de Jesus Cristo. Então preste atenção numa coisa aqui. Olha só. A vinda de Jesus ela é profetizada desde o Antigo Testamento. Deus tornou-se de fato carne, como no versículo 14. Cristo tornou-se carne, embora concebido sobrenaturalmente. Por que sobrenaturalmente? Cristo nasceu de forma virginal. Maria estava na sua casa, desce o anjo Gabriel e diz, salve agraciada, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Aí ela diz, olha, o que é isso? De onde é que acontece isso? O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá. E o menino que há de nascer do seu ventre será chamado Filho do Altíssimo. Maria era uma mulher virgem. Uma coisa que nós, os crentes, às vezes, eu uso a expressão dizendo que tem até uma ojeriza de dizer, porque se conceituou muito na Igreja Católica, mas é uma doutrina cristã, é o nascimento virginal de Cristo. Por que virginal? Jesus nasceu de uma mulher virgem. Ela não teve relacionamento com um homem. O nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Aí nós entendemos pela ciência, e quem quiser contestar, conteste. Isso nós aceitamos até a falta de sabedoria de alguns, mas ao momento do nascimento de Cristo, a Maria perdeu a virgindade. E aí que nós precisamos entender. E isso nós entendemos também, porque alguns pregam que Maria ficou virgem para o resto da vida. Mas a Bíblia dá testemunho que irmãos. E até na Bíblia nós vemos lá que no capítulo 15 do livro de Atos, houve um concílio em Jerusalém, e quem presidiu o concílio de Jerusalém foi Tiago, irmão do Senhor. Nos livros finais da Bíblia, há o livro de Tiago. E esse Tiago não foi discípulo de Jesus, era o irmão de Jesus. Então Maria, ela perdeu a virgindade. Mas o que nós precisamos entender é o nascimento virginal de Cristo, ou seja, ele foi concebido sobrenaturalmente. E como homem, ele sentiu as nossas dores e necessidades, nossas dores, nossos incômodos. Preste atenção, pastor, como é que eu posso dizer que Jesus era homem e que ele sentiu as nossas dores? Nós vemos ali várias passagens das Escrituras que comprovam a humanidade de Cristo. Por exemplo, no jardim da Agonia, Jesus suou gotas de sangue. A medicina chama esse suor de sangue de hematidrose.
ou seja, é uma pressão sanguínea tão forte que os vasos capilares, são os vasos sanguíneos mais finos que estão sob a pele, elas se rompem, se mistura o suor e sai sobre a carne. Essa hematidrose, depois você pode até pesquisar na internet, nos livros conceituados que vocês têm, vocês vão ver que isso faz parte da questão humana de Jesus. Essa hematidrose foi por causa da angústia, a pressão que ele estava sentindo, a ânsia por causa da sua morte que havia de vir, porque Jesus só teve um motivo para vir à terra, foi morrer pelo pecado de todos. Aliás, pelo pecado meu e pelo pecado seu também. Jesus morreu pelos nossos pecados. Como homem ele morreu. Como um cordeiro que era imaculado, como um cordeiro que era perfeito, precisava de um homem perfeito. Esse homem perfeito foi Jesus. Ele teve as mesmas agonias de um homem. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. E isso nós vamos ver, se você quiser comprovar, Mateus 27, 58, Mateus 27, 50 e Marcos 14, 34. Você quiser ler na sua Bíblia. A humanidade de Jesus era completa. Ele sofreu por nós. A humanidade de Jesus era perfeita, contudo, sem pecado. Jesus experimentou desejos sexuais. Pastor, mas isso é heresia, você dizer que Jesus tinha pecados sexuais. Jesus foi tentado na área do sexo. Ou você acha que o inimigo não tentou Jesus com as mulheres que acompanhavam Jesus? Jesus libertou uma mulher que tinha 7 legiões de demônios. Há uma mulher na Bíblia, ao qual nós denominamos que era prostituta, que seduzia os homens. E Jesus foi tentado nisso. Jesus foi tentado, assim como nós, pelo poder e pelas riquezas, pela fama. Aliás, quando você vê a tentação de Jesus no capítulo 4 do livro de Mateus, você vai ver que o inimigo levou Jesus, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na palavra que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces o teu pé em pedra. Ah, pastor, mas o que significa essa tentação de Jesus? A tentação da fama. Por que a tentação da fama? Se Jesus pula do pináculo, que segundo os historiadores, tinha 80 metros de altura, porque atrás havia um vale profundo, chamado de Vale de Inom, onde escorria o sangue dos sacrifícios. Então é a parte mais profunda do templo e mais longe do pináculo, da ponta do templo. 80 metros aproximadamente, uma coisa parecida com isso. Se Jesus pula de 80 metros de altura, vai lá embaixo e não se machuca, todo mundo iria aplaudir Jesus, iria seguir Jesus, não porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele era como se fosse um mágico. Olha, ele pode fazer coisas extraordinárias. Não. A Bíblia também diz que o diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou os reinos da terra e disse, ó Senhor, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Prostrado, o Senhor disse aqui, eu sou Deus. Sabe o que é isso? Isso é tentação de poder, de riqueza, de fama, de glória. Jesus foi tentado assim como nós. Jesus foi tentado em dores. Jesus foi tentado na sua humanidade. Jesus foi tentado no seu psicológico e no seu emocional também. Quando Lázaro morreu, quando Lázaro estava enfermo, aí chegaram a notícia, Senhor, as irmãs de Lázaro estão chamando o Senhor porque o Lázaro, teu amigo, está doente. Falou, não, eu não vou lá agora não. Passado algum momento, alguns dias, chega a notícia, Jesus, o teu amigo Lázaro morreu. O que Jesus fala? Não, não vou para lá agora não. Vamos para outro lugar. Só que 4 dias depois, quando Jesus chega, Jesus permitiu e fez tudo isso, sabendo do que estava acontecendo, porque ele tinha algo a realizar lá. Mas quando ele chegou perto do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou o abandono, Jesus chorou a perda de um amigo, Jesus chorou a perda de uma pessoa querida para ele. Jesus sentiu a dor das irmãs de Lázaro quando elas choraram dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui eu não teria morrido. Sabe o que mostra isso? Que Jesus era humano.
que Jesus sentia também pesar pelas pessoas que morriam. Quando Jesus estava indo em direção à cidade de Naim, que ele vê a multidão vindo e uma mulher viúva carregando o seu único filho num caixão, ele só tocou o esquife porque a Bíblia diz que ele foi tocado por íntima compaixão. Isso aí é um atributo da humanidade. Só uma pessoa humana que tem compaixão. Pastor, o que é ter compaixão? É ter dó das pessoas, é se colocar no lugar de outras pessoas. Quando a gente chora com alguma outra pessoa, é porque a gente está demonstrando o mesmo sentimento para com ela. Jesus demonstrou essa humanidade. Jesus, ele sofreu dores. Jesus sofreu cansaço. Isso é coisa de homem normal. Todo homem se cansa. Hoje é um domingo. É chamado o domingo do Senhor, mas é também chamado dia de descanso. Nós não paramos no sábado, é claro, eventualmente. Nós estamos hoje vivendo uma era chamado um tempo de toque de recolher por causa de uma epidemia que está aí. Tanto é que nós estamos transmitindo essa aula pela internet. Nós estamos sendo obrigados a ficar dentro de casa e nós estamos às vezes até dormindo mais do que o normal. O fazem, né? Eu tenho que continuar meus estudos aqui e transmitir minhas aulas pela internet, não para muita coisa, mas mesmo assim a gente tem um tempo a mais. Dia normal para no domingo. Jesus, depois de ter pregado um sermão para uma grande multidão, ele entra num barco com os seus discípulos e diz: olha, vai para alto mar, ou seja, vai para longe dessa multidão, porque eu preciso descansar. Deitou na proa do barco e dormiu. O sono de Jesus foi tão profundo, o cansaço de Jesus foi tão profundo. Querido, entenda isso aqui. Isso aqui não é uma linguagem poética da Bíblia, que está falando, Jesus fez de conta que não estava vendo a tempestade. Não, querido, foi por causa da humanidade. Você já caiu num sono profundo, tão profundo, que choveu, deu trovoada e você não viu? Aconteceu com Jesus. Na proa do barco, viu. E mesmo como homem, ele não viu a tempestade. Foi preciso alguém tocar e falar: Jesus, nós estamos perecendo e o senhor não está vendo? Aí ele se levanta. Quando ele se levanta, ele repreende, estende as mãos e diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Ou seja, ali estava demonstrando também a divindade de Jesus. Jesus tinha uma perfeição espiritual e também moral. Preste atenção que o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, que por um pecado, por um homem entrou o pecado, mas também por um homem veio a salvação e a redenção para todos os homens. O que nós queremos dizer com isso? O primeiro Adão pecou, mas o último Adão, que é chamado Jesus, todos os homens podem e vão se salvar. Como assim? Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Porque o sacrifício vicário de Jesus no Calvário é um sacrifício suficiente para toda a raça humana. Todos os homens. Há uma estimativa de hoje ter aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas na Terra. Se os 7 bilhões e meio de pessoas hoje se dobrar e dizer: eu aceito Jesus como Salvador, 7 bilhões e meio de pessoas serão automaticamente e instantaneamente perdoados de Jesus e declarados inocentes por causa do sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus é suficiente para a raça humana. E o que nós precisamos entender é que Cristo é o homem perfeito. Por que o homem perfeito? Porque foi o único homem que, sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados. Somente um homem perfeito poderia morrer pelos homens. E somente um homem poderia morrer pelo homem. Poderia Jesus ter vindo à terra e não se encarnado? Poderia. Mas fazia-se necessário que um homem morresse pelos homens. Por quê? Se compreendêssemos que quando o mesmo apóstolo Paulo escreve no livro de Filipenses, ao qual acabamos de ler, no versículo 2, ele estava dizendo da glória de Deus. No capítulo 4, no versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas a Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Por que o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, não fica ansioso por nada? Porque Jesus experimentou os mesmos sentimentos que nós experimentamos.
Jesus experimentou as aflições, Jesus experimentou abandono, Jesus experimentou traição de uma pessoa que foi irrepreensível na sua vida. Você nunca viu Jesus repreender a Judas. Você nunca viu na Bíblia Jesus duvidar de que da bolsa. Por quê? Porque Pedro era o homem de confiança, Judas era o homem de confiança de Jesus. Você não entrega a tesouraria para uma pessoa que não é de confiança. Judas tinha uma amizade com Jesus e um conceito com Jesus tão grande que as ofertas que se davam para o ministério de Jesus entregava-se para Judas e ele tomava conta, ele comprava os alimentos, se precisasse dormir, quem pagava a hospedaria, se alguém dava alguma coisa, era Judas quem tomava conta. Mas esse homem que gozava da confiança de Jesus foi o que traiu Jesus. Pastor, peraí, como é que Jesus confiava em Judas, se ele mesmo está dizendo, olha, um de vós me há de trair? É porque Jesus também, além de ser homem, ele era Deus. Como Deus, ele ainda sabia das coisas que hão de vir, porque ele ainda tinha a sua inocência, a sua onisciência. É por isso, mas como homem, ele era um homem que ele confiava em Judas. Jesus experimentou o que é ser traído. Jesus experimentou o que é ser abandonado. Que prenderam Jesus, todo mundo abandonou. Pedro seguiu Jesus um pouco de longe, mas mesmo assim não queria que ninguém soubesse que ele conhecia Jesus. Sabe o que é pessoas, quando você está na aflição, ele passa de longe, não quer ir nem na sua casa? Jesus experimentou isso. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz, não fica ansioso por isso. Conta para Jesus na oração e súplica, porque a paz de Deus vai inundar o teu coração de tal forma que você não vai entender. É o que o versículo 7 está explicando. Querido, homem que veio para perdoar pecados. Jesus é o homem que veio para te salvar dessa vida pregressa. Jesus é o homem que veio para tirar você desse calabouço emocional, o qual você está vivendo, o calabouço no momento em que você está vivendo de achar que está sendo abandonado, que você não presta para ninguém, que todas as pessoas são melhores que você. Jesus passou por estas mesmas crises emocionais, só que a Bíblia garante que ele era sem pecado. Sabe por que Jesus passou por isso? Jesus passou por fome. Jesus passou por fome, passou. Ele chegou para Pedro e falou, Pedro, meninos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Por que ele quis comer? Porque ele tinha fome. Ele tinha fome. Quando Jesus estava descendo para Jerusalém, na época da Páscoa, ele para no cume do monte, ainda antes de descer um vale para subir a Jerusalém. Ele vê Jerusalém de longe e ele chora sobre aquela cidade. Por que ele chora? Ali a humanidade e a divindade de Jesus, elas se completam. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis, Jerusalém. Jerusalém que mata os seus profetas. Por que Jesus chorou? Porque na divindade dele, ele estava vendo que viria sobre Jerusalém dias trabalhosos, dias de guerra, dias em que o imperador iria entrar, matar ao fio da espada 1 milhão de judeus, dispersar o resto, destruir a cidade. Aquele povo iria chorar. Aí Jesus demonstra sua humanidade, ele chora também. Sabe por que Jesus chorou? Ele era humano, não era uma aparência. Jesus não era um fantasma que estava aqui sobre a terra, mas Jesus era de carne e osso. A mulher do fluxo de sangue veio e tocou em Jesus. Não é que ela fez uma menção, não. Ela tocou em Jesus. Jesus estava andando, vem um leproso, se ajoelha e diz, filho de Davi, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. O que Jesus fala? A Bíblia diz, e tocando-o, disse, ser curado. Jesus tocou aquele leproso. As pessoas sentiram o afago de Jesus. As pessoas sentiram o abraço de Jesus. Quando as crianças vinham brincar ao redor de Jesus, porque você já percebeu que quando as pessoas são boas, as crianças querem ficar perto, as crianças brincam, as crianças querem tocar, as crianças querem fazer aquelas brincadeiras de criança, mesmo com a
Jesus era um ser tão bom que as crianças iam ficar perto dele. Aí os discípulos começaram a enxotar: ah, menino, sai daqui, sai daqui. Jesus falou assim: não, deixa vir as criancinhas, porque os tais é o reino dos céus. E impondo as mãos sobre elas, os abençoou. Sabe o que quer dizer isso? Jesus pegou as crianças, abraçava as crianças, abençoava as crianças. Pessoas sentiram o toque do Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem como nós. Quantas pessoas necessitam apenas de um abraço? Para essas, Jesus as abraçou. Para pessoas que precisavam apenas de um toque para ser curado, Jesus as curou. Para as pessoas que precisavam apenas de uma palavra de Jesus, Jesus deu a palavra que elas precisavam. Entenda hoje, querido, que Jesus é o Deus que veio à terra para perdoar os nossos pecados, não somente para isso. Ele é chamado na Bíblia de Consolador. Ele consola as nossas vidas. Ele consola-nos dos nossos problemas. Ele consola-nos das nossas angústias. Deixa eu te dar uma palavra nesta manhã, abençoada a tua vida. Nós estamos vivendo desapreciados, porque há uma epidemia sobre a face da terra. Alguns estão chamando de pandemia. Pessoas estão começando a ficar preocupados. A gente abre as redes sociais, a gente abre os meios de noticiários. 90%, 80% do noticiário hoje é coronavírus, é epidemia, é morte, é hospital, é reclusão. E isso, para determinadas pessoas, elas começam a ficar apreensivas. Meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Meu Deus, eu não posso sair na rua. Meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Deixa eu te dar uma palavra. Jesus, Ele está sobre a tua vida neste momento. Nada saiu do controle do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que morreu, que esteve aqui na terra, mas esse Deus que morreu, Ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai e mandou para nós o Espírito Santo. E Ele disse para que fique convosco para sempre. O Senhor Jesus, Ele está na pessoa do Espírito Santo, confortando a sua vida, te dando alimento espiritual e te tirando desse desespero emocional que você está. Falar como bálsamo. Pare de se desesperar. Acredite no que eu acabei de ler na palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Se você está ansioso neste dia, conte para o Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai contar para Jesus? Como eu estou conversando com você agora. Jesus, eu estou apreensivo, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, mas Senhor, eu entreguei a minha vida ao controle do Senhor. Senhor, eu confio que o Senhor há de cuidar da minha vida. Me dá paz no meu coração. A Bíblia diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Acalma o teu coração. Jesus é o verdadeiro homem. Jesus é o verdadeiro Deus. Como homem, Ele entende perfeitamente o que está passando dentro do seu coração. Talvez você seja uma pessoa que se sente abandonada. Talvez você seja uma pessoa muito tentado pela depressão. Talvez você seja uma pessoa muito tentada pelo seu emocional, a viver recluso, a viver afastado das pessoas, não confia em ninguém, não tem paz interior. Eu quero te dizer, isso é ausência de Deus. Coloque Deus na sua vida. Coloque Deus nos seus projetos. Coloque Deus em tudo que você pensar e você vai ver que Ele vai te inundar e te cobrir com as suas asas. Eu quero te dizer, Jesus é o verdadeiro homem. Eu dei as provas de que Jesus foi homem, que Jesus viveu como homem. Ele chorou, ele sentiu sono, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu compaixão, ele viu a necessidade das pessoas. Você está achando alheio a tudo quanto nós passamos? Não. Para nós nesta manhã, um alimento espiritual, um maná celestial para alimentar a tua vida nesta manhã. E Ele está dizendo hoje para você, eu quero alimentar a sua vida. Sabe o que nós precisamos entender, queridos? Eu vi uma palavra ontem dizendo, olha, toda hora que a gente abre o noticiário tem esses problemas. Faz um favor para você mesmo. Desliga-se um pouco desses noticiários. Vai para os pés do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Esse copo aqui está cheio de água. Mas se eu quiser colocar um refrigerante aqui, para me beber um refrigerante, eu preciso jogar essa água fora e beber o refrigerante. Mas vamos fazer diferente.
diferente aqui. Aqui vamos supor que seja um refrigerante e eu quero colocar uma água, uma coisa mais pura. Eu preciso jogar o que está sujo aqui dentro para me colocar algo limpo aqui. Se desliga coisas. Jesus quer falar ao teu coração, mas você está tão cheio, tão ansioso com esses problemas da vida, que a palavra de Deus vem e você não consegue entender a palavra de Deus. Eu quero te dizer, desligue-se um pouco disso. Hoje é um domingo de descanso. Senta com a família, vai conversar com eles, desliga Facebook, desliga o WhatsApp, desliga o noticiário, desliga a televisão, nem que seja por um momento. Você vai descansar, depois você vai saber de notícia, mas tira e deixa Jesus momentos de contemplação, de meditação, fazer uma limpeza dentro de você. Você vai ver que o problema não é tão grande. Somos nós que dimensionamos o problema muito mais do que deve ser. Somos nós que estamos tão cheios destas coisas. Mas nós precisamos entender que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, dizendo: não vos enganeis com este mundo em que há contenda. Nós estamos embriagados. Estamos embriagados com esse noticiário. Estamos embriagados com essa neurose que está na cabeça de muitos aí. É uma neurose. É uma neurose. Você precisa se tirar isso aí tudo do Espírito. Pastor, como é que eu me encho do Espírito? Tira um tempinho para ler a palavra de Deus. Tire um tempinho para você meditar em alguma coisa que nós falamos aqui. Se você tem essa lição, você pode ler a lição de novo, acompanhar os versículos aqui. Pastor, eu não tenho a lição. Se você bater no Google hoje, lições bíblicas, segundo trimestre 2020, a raça humana, aí você põe na PDF, você baixa a lição, você pode olhar, você pode estudar, mas se encha de algo de Deus hoje. Alegra o teu coração. Há uma palavra que eu gosto muito de ler nos momentos de aflição, é o Salmo 46. Ele diz assim: olha, ainda que as águas rujam e se recolhem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aí ele diz uma palavra fenomenal. Ele diz assim: há um rei que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que está dizendo, querido? Esses problemas tudo aqui é no âmbito terrestre, mas no âmbito existe paz, existe controle, existe domínio, e esse domínio é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Sai do plano material, vai para o plano espiritual. Ah, pastor, o mundo não está no paz. Jesus. O mundo não transmite segurança. Jesus transmite segurança. Eu confio firmemente no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora, querido, não é qualquer pessoa que está na sombra do Onipotente. Não é qualquer pessoa que entra no esconderijo do Altíssimo. Pastor, quem que é então? É aqueles que aceitam Jesus e entregam a sua vida ao Senhor Jesus. A minha vida é guardada pelo Senhor Jesus. Eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida e eu sei que Ele está guardando a minha vida. E aí, o Salmo 91, tínhamos um conceito. Eu vou colocar o Salmo 91 aberto na cabeceira da minha cama. Isso não valia nada. O que vale é ter o Salmo 91 aberto dentro do coração. E esse Salmo está tão aberto no meu coração que eu lembro da palavra de Deus quando Ele diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por quê? Porque tu, ó Senhor,
és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará às tuas tendas, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem de todos os males e te guarde em todos os teus caminhos. Confie nessa palavra nesta manhã. Nunca se fez tão necessário crer e habitar no esconderijo do Altíssimo. E para muitos que estão me ouvindo nesta manhã, esta palavra é veraz, é verídica e real nas suas vidas. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você só vai olhar, porque você não vai ser atingido. Sabe qual a certeza que eu digo disso? Irmão, se eu não crer numa palavra dessa, eu posso rasgar a minha Bíblia e negar a minha fé, mas eu tenho certeza que no meio da terra, Deus há de fazer a diferença entre o que serve a Ele e o que não serve, entre o que confia nele e o que não confia. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã. Creia em Jesus, o homem perfeito, o homem que veio à terra, morreu pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, e Paulo escreve em Romanos 8, dizendo que intercede por nós. Ele está intercedendo pela minha e pela tua vida. Sabe por que ele intercede? Porque ele está dizendo: Pai, eu sei o que é isso. Eu sei o que é essa aflição que ele está passando. Vai lá, Pai, derrama a minha paz sobre a vida dele. E Deus dá a ordem e a paz é derramada sobre o nosso coração. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E eu quero também agradecer a você que esteve conosco nesta manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós estamos impedidos de estar numa reunião dentro dos templos, mas Deus há de nos conceder que a cada dia nós vamos estar aqui adorando a Deus. E a cada live que eu tiver uma palavra para o teu coração, eu vou notificar a cada um e nós vamos juntos adorar o nome do Senhor. Que esta palavra nesta manhã guie você durante toda esta semana. Que você tire a apreensão do seu coração. Que você tire a tristeza do seu coração. Cante hinos de louvores a Deus. Alegra a tua vida. Porque você não pode estar num templo, mas Jesus, o coração, o louvor, a tua adoração. Viva com Deus. Ora comigo. Pai Celestial, nós graças te damos nesta manhã, porque o Senhor provê tantas coisas nas nossas vidas. E talvez, Senhor, nós nunca agradecemos ao Senhor por isso. Mas eu quero te agradecer nesta manhã pela tecnologia, pelas redes sociais, que nesta manhã uma classe de estudos e de adoração ao Senhor. Louvo o teu nome por cada um dos teus servos que estão do outro lado também orando comigo e confiando na palavra que nós entregamos nesta manhã. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque em meio a toda esta pandemia, o Senhor tem estado sobre as nossas vidas, trazendo serenidade no coração, trazendo paz no coração, trazendo alívio em nossas vidas. Senhor, não é momento de desespero, é momento de nós nos dobrarmos ao Senhor e aceitar do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cada um que está intercedendo agora. Eu não sei, Senhor, quantos estão desesperados, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei quantas pessoas, meu Deus, o Senhor sabe quantas pessoas estão orando agora e pedindo: Senhor, inunda o meu coração com a paz do céu. Que o Senhor inunde os corações agora com a tua paz. Nós temos a confiança de que Jesus, o homem perfeito, Ele está conosco, habita no nosso coração, conhece as nossas necessidades e nos conforta e nos livra de todas as angústias. Pai eterno, eu rogo também, Senhor, pelo nosso planeta Terra. Em primeiro lugar, eu rogo a Ti, pelos Teus servos, que de alguma forma estão sofrendo com toda esta situação. Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos e socorra a Tua igreja sobre a face da terra. Eu oro também, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que ainda não Te servem. Eu Te peço que através de toda esta situação, o Senhor mostre o Teu poder e que o Teu poder venha sobre nós com graça e misericórdia para nos alcançar, para salvar vidas e para restaurá-las. Assim eu oro e entrego este momento nas Tuas
tuas mãos. Agradeço ao Senhor por tudo que aqui aconteceu, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu dia.